Bom, boa tarde a todos, obrigado, é um prazer estar aqui. Vi vários nomes de colegas, assim, desde pessoas da época de colégio mesmo, lá em Marília, pessoas de colega de faculdade aqui na USP, ex-alunos, colegas de trabalho, gente de Brasil inteiro, do Paraná, do Sul, do Nordeste, de fora também, né? Colegas da Colômbia, Argentina, Chile, então é uma honra poder falar para a sociedade, né? E eu vou apresentar então rapidamente o que a gente tem feito nos últimos anos, 2, 3 anos, com relação ao agronegócio, né? Aqui em Ribeirão, a gente está do lado de Barretos, eu achava que agronegócio era comprar uma caminhonete e ir numa festa de peão, né? Esse tipo de coisa. Mas aí depois que o Guilherme Zócolo da Embrapa apresentou algo assim bem técnico sobre agronegócio, aquilo lá me chamou a atenção, eu achei legal, dei uma estudada, ele me passou alguns slides que eu roubei, ele permitiu colocar aqui. Então, eu fiquei vamos dizer assim, nessa motivação de tentar reunir o nosso trabalho com química de plantas ou química de produtos naturais em agronegócio, né? Então, eu vou contar um pouquinho do nosso trabalho e 3 exemplos que a gente tem. Então, o agronegócio é um setor de negócio, né, que inclui atividades agrícolas e comerciais e vai desde a gestão, né, passa por produção e marketing, do início ao fim, envolve agricultura e pecuária. Aqui em vermelho eu estou chamando a atenção a alguns pontos mais importantes para a gente gravar, ou que eu vou discutir mais para frente. Então, o agronegócio envolve as operações para enviar um bem agrícola ao consumidor. Vai do campo à prateleira, né, mais ou menos que a gente fala de medicamento. Tem a produção, armazenamento, processamento, distribuição, que trata de diferentes aspectos da criação de produtos agrícolas, como um sistema integrado. E também tem o uso de novas tecnologias para se competir hoje no agronegócio global. Então, aqui estão alguns exemplos, né, de produtos do agronegócio: leite, óleo vegetal, rações, grãos, biocombustíveis e têxteis. Aqui tem vários gráficos, vários estudos já disponíveis assim, sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira. Aqui eu só quero frisar assim, aqui nesse índice de insumo, né, que você tem, no caso de agricultura, assim, mão de obra, adubo, terra, né, inclusive, e você mantendo aqui nesses últimos anos, 1975 a 2015, nos últimos 40 anos mais ou menos, mantendo esse índice de insumo, a gente conseguiu nesse índice de TPF, que é a produtividade, né, total dos fatores. É uma medida de produtividade. Então, isso mostra que no Brasil, a cadeira aqui deu um ponto, peraí. A cadeira soltou. Deixa eu pôr ela para trás. Aí, isso mostra, então, que mesmo a gente mantendo aqui basicamente crescendo pouco a parte de insumo, a gente teve um aumento de produtividade e isso é uma tendência, então, bastante interessante que no Brasil deve crescer. Então, cresceu aí em 40 anos, né, foi de 100 para 300 e pouco aqui nesse índice. A agricultura no Brasil, no futuro, quais são os desafios? Né? A gente tem vai ter uma população mundial maior urbanização, recursos naturais vão continuar limitados, né, níveis de renda maior, a gente tem que pensar em abastecer mercado interno, em expansão e exportação, dos dois lados, gerar emprego e renda, tem que tomar cuidado com a sustentabilidade, e aqui esse PIDAG é pesquisa e desenvolvimento na agricultura, no agronegócio, né, e desenvolvimento de tecnologia. Então, o que seriam essas demandas, né, de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil? No que se diz respeito à agrobiodiversidade. Então, tem a química de produtos naturais, agronomia, ecologia, fisiologia vegetal, microbiologia, são algumas disciplinas ou áreas de pesquisa nessa linha. Nas ciências ômicas, né, a gente tem genômica, proteômica, transcriptômica, metabolômica, lipidômica, ômica de alimentos e desenvolvimento de tecnologias. Então, são 3 fatores, 3 pilares bastante interessantes que a gente tem demanda e temos competência também no Brasil. Né? Em todos esses aspectos aqui, a gente tem apenas que correr, integrar e tratar de pesquisa, né? Então, aqui nos itens, as coisas que estão em vermelho aqui, a química de produtos naturais, eu vou abordar a fisiologia,
a metabolômica e técnicas analíticas. É onde eu acho que nosso grupo de trabalho tem essas competências, né, de encontro com as demandas. Então, para quem não é do ramo, o que são os produtos naturais, né? Não é produto que é vendido na farmácia, mas geralmente a gente chama de metabólitos secundários, são substâncias, né, de plantas, micro-organismos, também de organismos marinhos, né, que eles são chamados de metabólitos secundários, que geralmente eles têm alguma função diferenciada do que a gente chama de primário. Metabólito primário é açúcar, proteína, aminoácido, proteína não, né? Entraria assim com aminoácidos, açúcares e lipídios. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui a papoula, um organismo marinho, um micro-organismo, uma raiz de ginseng, uma flor de arnica. E aqui a gente tem exemplos de metabólitos secundários de plantas ou de micro-organismos, né? A morfina, a cafeína, o antibiótico, que é a streptomicina, a efedrina da efedra, ácido retinóico, por aí vai. Então, esses são os produtos naturais que eu quero correlacionar com a agricultura. As técnicas analíticas que a gente usa em produtos naturais são as comuns, né? São as técnicas cromatográficas, como camada delgada, líquida e gasosa, e espectrométrica, que ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. Então, a gente reúne aí, técnicas analíticas com química de produtos naturais, e aqui eu vou focar no metaboloma, né? Que eu coloquei lá nas ciências ômicas, eu vou falar de metabolômica. Para quem fez bioquímica, até no colégio, né, tem esse mapa metabólico aqui, onde cada pontinho simboliza aqui uma substância, nas cores aqui os sistemas metabólicos. Então, isso aí serve para planta, para mamífero. Então, aqui a gente tem todo, nesse mapa metabólico, todo o metabolismo, os metabólitos, e esse conjunto é o metaboloma. Né? O que seria esse metaboloma? É um conjunto completo de moléculas pequenas encontradas em uma amostra biológica. E essa amostra biológica pode ser uma célula, uma organela, um órgão, um tecido, um extrato. O extrato de tecido é um biofluido, um organismo inteiro, inclusive, né? Então, já tirando que usando qualquer técnica analítica, é impossível a gente mapear o metaboloma, tá? Então, hoje, o que a gente tem é que a gente consegue, através da união de algumas técnicas, né, mapear um pouco desse metaboloma. E o metaboloma tem uma característica também que ele flutua, né? Ele varia durante o dia, durante o ano ou durante a vida de um organismo. Não é como o teu genoma. O teu genoma não altera do dia que você nasce até o dia que você morre, né? E a metabolômica seria a ciência ômica que estuda o metaboloma. Então, seria o estudo sistemático de impressões digitais únicas, né? De alguns processos celulares específicos. Então, o nosso grupo desenvolveu um workflow aqui de metabolômica com a ajuda de colaboradores, né, que inclui, no caso de plantas, preparo de amostra, a gente tem material vegetal, a gente seca, a gente coloca nitrogênio líquido para literalmente congelar o metaboloma e parar qualquer tipo de reação. Isso aí chama quenching, às vezes, né, quenching metabólico. Eu vou colocar depois esse nome mais para frente. Depois a gente tem a obtenção de extratos, geralmente etanol, água, usando planejamento. Então, a gente prepara a amostra, depois a gente tem que obter os dados da amostra. Nosso equipamento aqui, nossa técnica analítica, né, que eu tinha falado lá atrás, é cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, de alta resolução. É um equipamento aqui com analisador do tipo Orbitrap. E aí a gente obtém o que a gente chama de fingerprint, que é a impressão digital, que são os dados brutos de determinada amostra, certo? São muitos dados obtidos, então fica difícil a olho a gente trabalhar com esses dados, então a gente tem que fazer o processamento de dados. Então a gente tem a etapa de pré-processamento e processamento, aí tem os nomes técnicos, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas através de software a gente pega esses dados, processa. Para quê? Para permitir fazer análise desses dados. E aí tem que usar análise estatística multivariada e a gente faz modelos matemáticos. Então, os mais comuns são aqui as técnicas de HCA, análise hierárquica de cluster. PCA é bem usada, né, que é a análise de componentes principais, a análise exploratória. E aqui uma OPLS-DA, que é um método que diferencia da PCA por ser o que a gente chama em estatística de método supervisionado. O PCA é não supervisionado. Isso aí também são detalhes que agora não vem ao caso.
E durante alguns anos a gente conseguiu focar em metabolômica e produzir, né, trabalhos ou estudos ou pesquisas em diferentes áreas da metabolômica. Então aqui um dos trabalhos nossos foi o doutorado do Bruno, metabolômica ambiental. Aqui com o Federico foi metabolômica focada em biogeografia, ou seja, usar o metaboloma para estudar espécies andinas, né, e delimitar geograficamente, né, pelo metaboloma de onde são essas espécies. Aqui um pós-doc do Marcelo em ectofisiologia, trabalhando aqui com espécies acumuladoras facultativas, né, de acumular alumínio. E aqui o trabalho do Lucas no doutorado, que foi um tipo de metabolômica focada na busca por inibidor enzimático de uma enzima de leishmania. Então, com base nesse conhecimento que a gente adquiriu, a gente montou essa plataforma de metabolômica durante alguns anos, aí exercitamos, né, bastante, formamos muita gente. Houve um interesse mútuo em trabalhar em colaboração e com a Embrapa, né, pensando aí em agronegócio. Então, a Embrapa é, hoje, a maior organização de pesquisa agropecuária do Hemisfério Sul, uma das 3 maiores do mundo. Vocês veem aqui, fundada em 73, 40 anos, tem aqui mais de 20 mil funcionários em 42 redes em todo o Brasil e fora. Eu sempre tive admiração pela Embrapa e depois de poder trabalhar com eles nesses últimos 3, 4 anos. Assim, eu tenho orgulho mesmo de fazer parte desse grupo que trabalha com eles, e como brasileiros a gente tinha que se orgulhar realmente da Embrapa, tá? Então, eu fiquei com uma bolsa como pesquisador em 2018. Em 2 meses, eu fiquei em Fortaleza, aqui nesse local, nessa Embrapa, que é a Embrapa Agroindústria Tropical. Tá? Então, num laboratório aqui é uma foto minha aqui na frente. E nessa época, houve a nossa troca de informações, né? Eu passei o nosso know-how e também aprendi muito lá na organização de uma empresa, né? A diferença de você sair de uma universidade para uma empresa. Você já começa a mudar assim, desde o horário de trabalho, a forma de trabalhar, os objetivos e tudo mais. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante para mim, muito gratificante. Tá? E a Embrapa possui bancos de germoplasma. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. São bancos, são arquivos, vamos dizer assim, né, para conservação da biodiversidade. Então, a gente pode ter espécies ameaçadas de extinção, né? A gente pode conservar espécies, conservar a variabilidade genética, não deixar que haja, entre aspas, cruzamentos, né? Isso pode ser para animais, para plantas. É importante também esses bancos de germoplasma para domesticação de plantas. A gente tem banco de germoplasma aqui de material, entre aspas, morto, e banco ativo, né? Que são os cultivos que a gente chama de bag, banco ativo de germoplasma. Então, com base nisso, surgiu essa colaboração com o pessoal do laboratório multiusuário de químicos naturais, lá de Fortaleza, aqui, né, que na época era coordenado pelo Dr. Guilherme Zócolo, colega nosso, virou amigo. Hoje ele está na Embrapa Soja, em Londrina, mas a colaboração ainda existe. Então, a gente entrou com o nosso know-how, aqui a Marina, uma aluna de mestrado, o Álvaro, outro aluno de mestrado, sob minha orientação. Aí a pós-graduação daqui de Ribeirão, né, concedeu bolsas, né, para os meninos, e o produto todo que foi obtido para análise é proveniente da Embrapa. São 3 estudos que a gente tem e vem de 3 locais diferentes, com 3 curadores diferentes, tudo aí sob a batuta do Guilherme, tá? Então, a Marina ficou com o estudo de anacardiácea, o cajá e o umbu, e o Álvaro com o estudo de bromeliácea, que no caso o ananás. Então, a ideia é o quê? É utilizar ou investigar fatores abióticos, que eu vou explicar o que são, né? Como que eles influenciam nos metabolomas de folhas, tá? Interessante que nós não trabalhamos com fruto. O fruto já está bem estudado, tem toda essa produção no Brasil. A ideia, então, de se utilizar folhas é agregar valor no estudo, né, desse material e na produção mesmo. Né? Então, em vez de jogar a folha de abacaxi fora, quem sabe a gente descobre alguma substância importante, a gente estuda o metabolismo, e isso pode ser útil, né, de alguma forma, e agregar valor ao produto.
Então, o que são esses fatores abióticos que eu falo que afetam os metabólitos? Então, a gente tem aqui solo, pH, nutrientes, temperatura, fotoperíodo, umidade, radiação UV, gás, a geografia, altitude, seca. Seria assim, tudo aquilo que afeta esse metaboloma. Se é mais ou menos uma analogia com a gente, né? São alguns fatores que exercem influência em nosso metabolismo que varia. A gente varia aqui em termos de hormônio, de glicose, durante o dia, durante épocas do ano, durante a vida e por aí vai. Então, voltando aqui ao trabalho, a família Anacardiaceae, que é a que tem, que é a que está sendo trabalhada, aqui uma parte, né, pela Marina, aqui de conhecido, a gente tem a manga, o caju, o cajá e o umbu, né, são árvores, né, que várias delas cultivadas no Brasil. O nosso material veio dos bagres de cajá, daqui da Paraíba, dessa estação experimental aqui em João Pessoa. Então, aqui à esquerda, em vermelho, está aqui, é um bagre de propagação sexuada, ou seja, são progênios, né? Os descendentes vêm da semente. E aqui em amarelo, os bagres de propagação assexuada, que são clones, né? Então, eles vêm por estar aqui. É cortar o caule e estar lá. Então, salientando, todo o cultivo foi feito aqui, condições controladas, as coletas foram feitas pela curadora, né, e respeitando a equivalência de hora do dia, a idade da planta, foi tudo muito bem balanceado. Isso aí é a vantagem de trabalhar em colaboração com especialistas, certo? E as amostras dos bagres de cajá, seja clone ou progênie, vêm de locais diferentes do estado da Paraíba. Ótimo. Então, com base nisso, a questão nossa era, será que o metaboloma de folha e caule são influenciados por fatores abióticos, no caso, ambientais, durante 2 anos de coleta? Progênios e clones, que eu acabei de dizer, a origem geográfica é diferente. Será que isso afeta ou vai deixar que eles tenham o mesmo comportamento? Se caso positivo, como? Né? Então, a gente pegou 22 indivíduos, 15 progênios e 7 clones, né, que eram oriundos de diferentes localidades na Paraíba. Foram 2 coletas, 2017 e 2018, aqui pela Cristiane Ramírez, ajudou a gente bastante, fornecendo, isso é a importância de fornecer dados, assim, confiáveis, né? Aí foi executado aquele quench que eu falei, que é colocar em nitrogênio, cessou o metabolismo, secou, a Embrapa mandou o material, a gente extraiu, ainda correlacionamos com dados ambientais, nebulosidade, temperatura e umidade relativa. Então, isso aqui é uma PCA, é uma análise exploratória, mostrando aqui, isso aqui, vocês imaginem, cada ponto é um extrato, a gente injetou 3 vezes cada extrato, né, daqueles indivíduos, né, de clones e progênios, e no caso umbu, foram 32 indivíduos que são da Embrapa semiárido de Petrolina, no Pernambuco. E aqui, a curadora foi a professora Maria Auxiliadora Coelho de Lima. Então, nesse gráfico, o que a gente vê? Aqui em verde claro e verde escuro, do lado esquerdo, a gente está vendo que temos cascas e galhos, tá, das 2 espécies, né, de cajá e umbu. Ou seja, os metabolomas desses órgãos, eles são bem parecidos, né, porque aqui cada bolinha é um extrato, mas está representado pelas substâncias, né, que os contém. Então, aqui você vê a uniformidade e baixa variabilidade química dessas amostras. Enquanto que aqui em azul, espalhado aqui em cima, a gente tem os metabolomas das folhas, né, de cajá, e em vermelho de umbu. Ou seja, os metabolomas dos extratos de folha de cajá e umbu são distintos, tá? Embora estejam próximos, eles estão separados. Aqui, caules e cascas e galhos estão bem agrupados. Isso foi bastante interessante. Então, a gente foi avaliar então, o que tem de diferente nas folhas. E aí, usando um outro método, que é o OPLS, a gente informou ao método, né, que a gente queria analisar a amostra de 2017 e 2018. E a gente conseguiu separar, agrupar amostras, ou seja, os metabolomas dos extratos de acordo com os anos de coleta, independente da região geográfica. Tá aqui, tem símbolos aqui, né, quadrado, triângulo, são as localidades, ou seja, a diferença geográfica ou a origem, se era clone ou se era progênie, não influenciou nessa separação metabolômica.
Então, isso nos induziu a pensar que fosse o quê? Fatores abióticos. O mesmo comportamento para a folha de umbu. Tá? A gente tem a coleta de um ano aqui e a coleta do outro ano aqui à direita, e amostra de diferentes localidades, inclusive de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Okay? Voltando ao cajá, para se tentar, então, entender por que houve aquela separação, a gente desenvolveu aqui essa análise de correspondência canônica, é um tratamento matemático que relaciona metaboloma, no eixo X, né, da folha, e dados ambientais meteorológicos no Y. E busca, então, essa correlação bem forte. Então, a gente tem aqui em rosa as coletas, os pontos, né, são os estratos, aqui as coletas de 2017, aqui do lado direito em verde de 2018, no centro, em cinza, as substâncias discriminantes aqui, marcantes nessas amostras, aqui basicamente flavonoides e ácidos anacárdicos, que são típicos de anacardiases, e as correlações. Então, a gente vê aqui à esquerda que flavonoide está altamente correlacionado com temperatura e um pouco com umidade. Isso faz um pouco de sentido que flavonoide, né, ele está presente nas plantas para proteção contra a radiação. Nebulosidade, não, tá? Ácidos anacáricos já não foram correlacionados com esses fatores, então a presença deles aí deve estar correlacionada a outros fatores abióticos. Então a gente conseguiu estudar aqui e ver que realmente nos 2 anos foram as variações ambientais e meteorológicas que influenciaram nas diferenças dos metabolomas das folhas, mas não aconteceu isso no caso dos galhos. Obviamente pode ser por causa de fotossíntese, outro fator, mas, em resumo, esse estudo mostra, então, a importância de analisar o metabolismo e vimos que fatores geográficos e genéticos não influenciaram, e sim foi o meio ambiente, tá? Então, pensamos até aí, com esses problemas do aquecimento global, a gente tem que prestar atenção. O segundo trabalho é com o abacaxi, né? Lembrando que o ananás possui 2 espécies, Macrodontis e ananás comosus, e o comosus, que é o mais comum, tem 5 variedades botânicas. Então, eu vou passar o vídeo rapidinho, que é o trabalho todo do Álvaro, e depois eu discuto um resultado só para ficar exemplificado aqui para você. Vou soltar o vídeo, tem 2 minutinhos de vídeo, está bem elaborado, ele foi feito para pós-graduação, tá? Para uma forma bastante didática. Fernando, o vídeo está sem áudio. É isso mesmo? Não. Se você puder ir comentando o vídeo, qualquer coisa, porque pareceu sem áudio para a gente desde o início, tá ok? Aqui o estudo do metaboloma, por espectrometria de massa, e pensando em dados, a importância do financiamento, nosso laboratório de informática, todos. A base de dados, vou falar agora, que a gente está desenvolvendo. Eu achei estranho, porque não apareceu o áudio, né? Porque aqui para mim tá. Mas é basicamente isso. Ele mostrou o foco do trabalho dele, né? Que é metabolômica, mas também um pouco, né? Que a gente vai avaliar atividades biológicas de substâncias das folhas do abacaxi, certo? Então aquilo lá, quem perdoe pelo som,
mas em resumo foi isso. Então, voltando aqui ao trabalho que eu vou mostrar agora, os resultados, né? Passei o vídeo. A metabolômica, então o material veio da Embrapa Mandioca Fruticultura da Bahia, né, aqui pela responsabilidade da Fernanda Vidigal Duarte Souza. Então vocês viram 3 pessoas responsáveis por 3 bags de plantas que a gente trabalhou. Isso foi imprescindível para garantir a qualidade do trabalho, né? E a questão era nesse ponto que eu vou focar. É possível correlacionar metaboloma com taxonomia, né, dos bags, das espécies? Então, aqui na análise de OPLSDA que ele fez das folhas do abacaxizeiro, veja aqui que em cima a espécie Macrodonts, que, segundo informações da literatura, antigamente era outro gênero, não era ananás. E a taxonomia jogou para cá, viu, Mara, Magenta? Esses taxonomistas deixam a gente louco. E aí, ainda bem que aqui é bromeliáceo, né, para não puxar a orelha, brincadeira. E aí aqui a gente conseguiu separar, né, as 5 variedades de abacaxi pelo metaboloma. Ou seja, no caso aqui, o fator genético que deve ter influenciado no metabolismo, no metaboloma, né, foi importante para separar essas espécies aqui. Então aqui fica até aquela sugestão, né? Pode-se analisar a química desse material e dependendo da posição que você encontra aqui, ou dos constituintes, você sabe já de cara qual variedade, que é isso serve até para fazer controle de qualidade e tudo mais. Então, que eu tinha falado que o Álvaro mencionou, né, na sala de química informática ali do nosso laboratório, as estruturas químicas de cada gênero que a gente tem estudado. Os alunos procuram na literatura todas as estruturas químicas das substâncias que foram isoladas ou descritas nesse material, e a gente monta uma biblioteca de estruturas. Junto com essa biblioteca, então, cada estrutura é correlacionada aqui com dados, tipo, desde representação dessas estruturas, peso molecular, nome da IUPAC, classe química, até que espécie que país que surge, que originou esse material, e até dados aí de coordenadas de GPS. Com base nisso, e em colaboração com o pessoal da Federal da Paraíba, coordenado aí pelo Marcos Scott, amigo nosso, então a Faculdade de Farmácia daqui, a UFPB e a Embrapa, a gente criou uma biblioteca virtual estrutura química para dados da biodiversidade brasileira. Então, isso aqui é uma notícia que saiu, né, na imprensa, falando dessa biblioteca que logo, logo vai estar disponível para a comunidade poder utilizar. Bom, aí foi, né, a etapa de Fortaleza, que eu falo ciência e lazer, né, trabalhamos, fizemos reuniões, dei treinamento, curso, palestra, aproveitei a cidade, né, água de coco. Sábado tinha uma cachaçinha, né, para que ninguém é de ferro. Aqui era a visão que eu tinha da porta do apartamento que alugaram para mim, né, do pôr do sol aqui no fundo da praia de Iracema, aqui de dia, tomando um vinho, olhando a praia. Fui na praia 2, 3 vezes só, né, e estava muito calor. E voltamos do Ceará para Ribeirão Preto com essa mesma ideia, né, ciência e lazer. E a gente tem o nosso laboratório aqui aqui na Faculdade de Farmácia, mas a gente aproveita, quando possível, de reunir o grupo também, né, na cervejaria aqui do lado, que é Invicta. Eu gosto de mostrar esse mapa aqui, que aqui é o lugar que eu estou sentado, fica a 1,3 quilômetros a pé aqui da Invicta. Infelizmente, agora nessa época está meio difícil, né? Mas Ribeirão Preto tem 10 cervejarias, somos um polo cervejeiro oficial agora. O Marcelo, que deve estar aí ouvindo, né, do BH, falou que já tem mais 2 cervejarias, ou seja, somos referência. Então a gente tem esse projeto que eu vou falar rapidinho, né, que não está concluído ainda, são um projeto de 2 anos, vai demorar 2 anos e meio, já foi 1 ano, mas a pandemia atrapalhou. A gente está trabalhando com lúpulo, que é da família Cannabácea, a mesma família de cannabis, só que tem substâncias completamente diferentes, é uma herbácea trepadeira do hemisfério norte, né, da Europa, América do Norte, Ásia. E os cones femininos são utilizados para preservar e aromatizar a cerveja. Então a gente tem nesses cones óleos essenciais que dão um aroma, aquele aroma de cerveja, especialmente nas mais aromáticas, né? A gente tem os alfa e beta ácidos que dão amargor e os fenólicos que são antioxidantes. Infelizmente no Brasil o lúpulo é 99,9% importado dos Estados Unidos e Alemanha, embora o mercado cervejeiro que tenha crescido muito. Vocês vejam que Ribeirão está com 10 cervejarias, né? Aqui estão os cones e aqui as estruturas, representando um óleo essencial, alfa-beta ácido, um fenólico.
Tá? Então, agora o financiamento é da FAPESP, né, da Fundação aqui de São Paulo. A gente tem a questão: como que são afetados o desempenho fisiológico do metabolismo ou metaboloma do lúpulo cultivado em área tropical? Ribeirão Preto é destacado pelo cultivo de cana, né? E aí, será que dá para adaptar plantas do hemisfério norte e ter uma eficiência? Então, a gente está juntando a fisiologia e química para responder isso, né? Então, o objetivo é cultivar, desenvolver, fazer toda a etapa de fisiologia vegetal e a parte química, né? Que é quantificar metabólico, fazer metabolômica e trabalhar com óleos essenciais, processar cone, tentar produzir cone comercial, assim, em escala pequena, extratos de lúpulo e até a produção de cerveja, com teste, inclusive, né? Aqui está a equipe, o Bené da Embrapa, né, ajudando aqui na parte de preparo do solo. A Dani é a fisiologista, a doutora, está com a gente. Ela que está segurando o piano, a gente fala que ela cobra escanteio, cabeceia e ainda defende, né, lá no gol. Tem feito um trabalho exemplar, concebeu toda a parte da fisiologia. E aqui temos a Yasmine com a parte de metabolômica por massas, LC massas, a Bia no IC, e a colaboração do Paulo, do PC, Paulo César Vieira, na parte toda química, e o Luizão operando aqui o aparelho de massas, né? Então, o que a gente tem de preliminar, em 1 minuto eu acabo, a gente pegou, por exemplo, 4 cultivares, Cascade, Chinook, Triple Purpose, com diferentes quantidades de alfa-beta-ácido, e 14 indivíduos de cada. Teve a etapa de preparo do solo, uma parte bem agro mesmo, a gente tem aquele medo, será que vai chover, se não vai, vai dar vento, deu muita praga de formiga. Mas teve aí o plantio e as primeiras colheitas, os primeiros resultados preliminares. Então aqui tem, aqui desde o preparo da terra, limpeza, colocando esses caibros aqui de eucalipto, né? Deu um trabalho danado, aqui as estacas, toda a parte de irrigação para o transplante. Depois o material saiu das mudas e foi para os cones, né, até chegar na idade aí ideal para a gente coletar os cones, foi no mês de março, antes da pandemia, né, e os cones aqui desde o início, e aqui já a gente secando esse material para análise. A gente vai fazer metaboloma de cone e de folha. Né, aqui tem um croquis do cultivo, né, representando aqui as 4 cultivares. Alguns flagrantes aqui, uma participação nossa num congresso em São Carlos sobre produção de cerveja, que as meninas, eu fui lá ver se elas estavam trabalhando, não estavam, né? Aí tirei umas fotos, e aqui no último dia, que fechou aqui por causa da pandemia, a gente foi num bar fechar o nosso semestre, que tinha uma foto de uma substância aqui, e a Bia encontrou ali e apontou, né? Então, aqui temos alguns resultados de fotossíntese, só para mostrar rapidamente aqui, que em janeiro e março a taxa de fotossíntese diminuiu aqui no caso do Cascade e do Chinook. A explicação da Dani é que essa diminuição da taxa de fotossíntese, entre assim, a planta estava economizando porque ela estava florindo e depois ela teve a produção dos cones, né? E aqui esse rendimento quântico máximo aqui do fotossistema 2, neste valor que está aqui, mostra que para todos os cultivares a planta não se estressou entre vários fatores aqui com esse clima de Ribeirão, né? Em resumo, estamos caminhando para que elas estejam realmente adaptadas aqui, né? Já aqui no caso da Triple Pearl a fotossíntese ainda ficou um pouco maior do que em março, que em janeiro, porque ela teve perda de cones, né? Não sabemos ainda explicar por quê, mas está aqui. Então, Chinook foi o que melhor produziu, né? Cascade aqui vem em segundo. Depois aqui Triple Pearl com baixa produção de cone. E aqui só mostrando, concluindo a parte química, a gente tem aqui então nossas análises de cone, de pellet que a gente compra, né? Esses pellets comerciais, compara. Extratos de lúpulo, a Invicta forneceu material, a gente está isolando substâncias, então aqui os alfa-ácidos estão presentes aqui nesse material. Vejam que aqui do lado esquerdo os cones e pellets têm componentes a mais do que os extratos concentrados, óbvio que eles têm mais alfa-beta-ácido do que substâncias aromáticas. Então, estamos caminhando aqui com a parte de LC-massa, já montamos o desenvolvimento da metodologia, né, a parte de CG. A gente extraiu, a Bia já conseguiu estabelecer o melhor método para a extração de óleo essencial para analisar e para comparar, né, os pellets, os extratos e as plantas. Ou seja, a gente está nos preparando para o segundo ano. Então, o pessoal da Viking, Hope Arts, lá de Olambra, né, o Leopoldo, ele ajudou muito a gente no início, forneceu
toda a experiência dele, colaborou, né? Ele ajudou bastante, auxiliou a gente a comprar material certificado, né? Com aquele selo lá que geneticamente ele é aquilo mesmo, né? E a Invicta nos forneceu o extrato e deixou o laboratório dele à disposição para a gente poder trabalhar. Então, mais ou menos isso que eu queria mostrar na correria. As considerações finais é que a agricultura do Brasil desenvolveu-se consideravelmente e vai se desenvolver ainda mais. E a pergunta, é possível combinar pesquisa de recursos naturais e agronegócio? A resposta, sim, na minha opinião. Como? Além de uma boa pergunta científica, né, a hipótese, apoio financeiro, que é importante, colaboradores, a chave de sucesso é uma equipe multidisciplinar, competente e motivada. Então, eu termino aqui dando um brinde aqui na cidade do chopp, da cerveja, infelizmente um brinde virtual hoje, e agradeço aqui toda a equipe, colaboradores, financiamento da Embrapa, CNPq, FAPESP, e obrigado a vocês pela paciência, desculpa que eu falei muito rápido. Pronto.